Comentário 7, o seu comentário da lição da Escola Sabatina. Olá, queridos amigos! Uma ótima semana começando para todos nós. Hoje é domingo, dia 8 de junho. Bem-vindos a mais um Comentário 7. E Luí, a lição de hoje já começa com uma daquelas ironias que doem um pouquinho, né? O título é Fome na Casa do Pão. Belém, que significa literalmente Casa do Pão, passando por uma fome. Ai, o que isso já nos diz sobre a condição do nosso mundo? Oi, Bia. Oi, pessoal. Pois é, Bia, essa ironia é o ponto de partida de tudo. É quase como um resumo da história da humanidade. A gente começa num lugar de abundância total, o Éden, o jardim de Deus, a verdadeira casa do pão. E, de repente, nos vemos em um lugar de escassez, de dificuldade, de sofrimento. A história de Noemi é um microcosmo do que aconteceu com todos nós. E a lição resume bem a situação, né? A gente acompanha a família de Elimeleque e Noemi. Eles estão em Belém, a terra da promessa, mas a fome aperta e eles tomam uma decisão muito humana: buscar sustento em outro lugar, em Moabe. Só que lá a tragédia é ainda maior. Noemi perde o marido e depois perde os 2 filhos. Ai, é o tipo de história que faz a gente perguntar, como os críticos da fé que a lição mencionam, onde é que Deus estava nisso tudo? Exato. E essa é a pergunta fundamental que a lição de hoje nos ajuda a começar a responder. A resposta bíblica não é que Deus é impotente ou indiferente. A resposta, que é dura, mas é verdadeira, é que Deus permite que a humanidade colha as consequências da sua própria rebelião. Lembra da sentença lá em Gênesis? Depois do pecado, Deus diz a Adão: "No suor do teu rosto comerás o pão." A gente trocou a abundância que vinha da confiança nele pela luta que vem da nossa autossuficiência. Nossa, isso é forte. Então, a fome em Belém e a tragédia de Noemi não são um castigo aleatório de Deus, mas um reflexo de um mundo que está quebrado. Um mundo que não funciona mais como deveria porque a gente se desconectou da fonte de toda a vida, de todo o pão. É isso? É exatamente isso. A lição deixa claro: Deus nos deu o livre-arbítrio. E um mundo de seres livres que escolhem o egoísmo, que competem por recursos, inevitavelmente gera sofrimento e tristeza. O problema do mal e do sofrimento no mundo não é um problema da criação de Deus, mas da descriação causada pelo pecado. E a história de Noemi ilustra essa realidade de forma brutalmente honesta. Pois é, e é interessante que a lição aponta que, mesmo nesse cenário, ainda existem testemunhos do amor de Deus. Isso me fez pensar, é fácil ver a tragédia, a fome, a perda, mas onde a gente consegue enxergar o amor de Deus no meio de uma situação como a de Noemi, ou como as nossas próprias fomes? Oi, Bia. Essa é a chave da esperança, Bia. A lição termina com uma pergunta poderosa. Com cerca de 6.000 anos de pecado, a Terra ainda revela o amor e o poder de Deus? E a resposta é sim. O fato de que a Terra ainda produz, de que a chuva cai, de que o ciclo da vida continua, de que mesmo em Moabe, terra estrangeira, a vida continua e surge uma Ruth, tudo isso são lampejos da graça de Deus. São a teimosia do amor de Deus se recusando a nos abandonar completamente às consequências que nós mesmos criamos. Ele não está ausente, ele está presente, sustentando a existência mesmo que a gente não perceba. Isso muda a perspectiva. Não estamos sozinhos na nossa fome. Mesmo quando parece que tudo deu errado, Deus ainda está trabalhando, sustentando e, como a gente vai ver no resto da semana, preparando o resgate. Exato. O capítulo 1 de Ruth é a fotografia da nossa condição caída. Mas, graças a Deus, a história não termina aí. A fome na casa do pão é o cenário para a chegada do pão da vida. Que pensamento maravilhoso para a gente guardar hoje. O sofrimento é real, mas não é a palavra final de Deus para nós.
que a gente possa ter olhos para ver os sinais do amor dele, mesmo em meio às dificuldades. Esse foi o Comentário 7. Até amanhã! E se você está aqui no YouTube com a gente, que tal fazer parte da conversa? Se inscreve no canal para continuar estudando com a gente, deixa um comentário aqui embaixo contando como você vê a mão de Deus mesmo nos momentos difíceis e compartilhe esse vídeo. Isso ajuda essa mensagem a chegar mais longe.